Olá a todos, mais uma vez aqui com vocês, segundo Congresso Internacional, né, Transdisciplinaridade de Xaramubim, CONIC. E hoje a gente vai trabalhar alguns aspectos relacionados sobre o transtorno do espectro do autismo. Chamo Jefferson, acabei de concluir meu doutorado, cuja minha tese trabalhou com autistas na universidade. E também lancei um livro que também está sendo divulgado aí no site do CONIC. Quem tiver interesse, pode buscar. Está disponível pela Amazon, tá? Em versão Kindle. Então, vamos conversar um pouco sobre o transtorno do espectro do autismo. O conceito do espectro do autismo se configura como um distúrbio do neurodesenvolvimento ocasionado por perdas significativas nas habilidades sociais de comunicação e também são associadas a comportamentos estereotipados, né? A manifestação prioritária do autismo se relaciona diretamente com o déficit de interação social. Essa comunicação deficitária na pessoa com autismo, ela se associa em quadros comportamentais, como motores e estereotipados e repetitivos, comportamentos motores, estereotipados e repetitivos, tais como pular, movimento descontrolado das mãos e do corpo, gritos, ruídos sem motivos aparentes, caretas, etc. O segundo se chama a questões de rituais de rotinas fechados, hiperfocos de interesse, comportamentos disruptivos e compulsões. Sobre a pré-história do autismo, é tão interessante conhecer um pouco sobre isso, se remonta aos contos de fada, memórias do folclore europeu, os quais crianças eram raptadas, suas mães, por gnomos ou duendes, e imediatamente substituídas por outros infantes fisicamente idênticos, porém com personalidades totalmente alteradas. Nessas narrativas folclóricas, os raptos eram exclusivamente crianças de sexo masculino, ou seja, a predominância do autismo desde esse período era do sexo masculino. Mas o autismo hoje nós sabemos que também tem grande incidência do sexo feminino. Na pré-história do TEA, né, nós vamos resgatar em 1809 John Haslam com o livro Observações sobre a Loucura e a Melancolia. Ele descrevia casos de meninos que apresentavam desenvolvimento motor e psíquico alterado. Um desses casos, a mãe afirmava que seu filho gostava de assistir aos rituais religiosos, mas na mente dela não compreendia nada. Não apresentava controle ficteano e não se socializava com as crianças de sua idade. Outro caso diz respeito a uma criança agressiva que rasgava suas roupas, quebrava objetos, se mutilava e opunha-se até alimentar-se. Agia como se fosse um surdo e totalmente de forma opositora. Ainda na pré-história do autismo, nós temos o menino de Aveyron, né? Depois denominado Victor de Aveyron. Ele foi encontrado em 1801 nos bosques de Caus, na região de Aveyron, na França, com aproximadamente 12 anos de idade. Sua descrição comportamental foi apresentada no livro Memórias de Tarde, escrito pelo tutor cuidador Jean-Marc Tarde. O perfil de Victor se enquadrava como um caso típico de TEA, locução extraordinária, pisava na ponta dos pés ao correr, apresentava tendência a cheirar tudo que lhe fosse apresentado, demonstrava uma mastigação extraordinária, somente com os dentes incisivos e havia ausência de comunicação verbal. Sobre a pré-história do TEA, continuamos com Henry Mauser, que no Tratado sobre a Fisiologia e Patologia da Mente. Ele descreve o que chama de alienação da primeira infância. Ilustra uma forma de doença que aparece precocemente na infância e acomete mais crianças do que adultos. Ele é caracterizado por atos estranhos, considerados como não naturais e sem explicação aparente. A doença, para Henry, não é uma explicação plausível, necessita de um melhor entendimento. Primeiro momento de reflexão sobre a questão do transtorno do espectro auditivo no campo da perspectiva, vamos dizer assim, mais fisiológica, né? Ainda na pré-história,
nós temos o filósofo Fyodor Dostoiévski, que escreve O Idiota, em 1869, obra literária que descreve o príncipe Liev Nikolaevich Nikin, questionando se o personagem seria louco, epilético ou idiota, ou tivesse um retardo mental. No entanto, esse príncipe ele apresentava características tão empáticas, a sua presença agradava a alguns, trazia um misto de amor, atração e zombaria, e trazia ódio a outros, mas nunca ele passava despercebido, nunca com indiferença. Vocês podem encontrar um pouco sobre a história do Liev na internet, no YouTube, tá? Tem um filme que trata da história dessa obra do Dostoiévski. Ainda na pré-história, temos o Max Gorky, outro filósofo russo, que escreve Niliotica, demonstra significativa afeição ao personagem autista, que, segundo ele, apresenta aspectos atraentes, tais como beleza, alegria, sinceridade e a despreocupação com a vida. E conclui que Niliotica não sabe os sentidos da vida, nem da morte, e apresenta sérios comprometimentos no estabelecimento de contatos afetivos, que fará com que ele sempre distorça a compreensão das pessoas sobre ele. Agora nós temos a história do TEA, a terminologia autismo, que foi inserida pela literatura psiquiátrica em 1906 por Fuller para designar a demência infantil. Posteriormente, em 1911, o psiquiatra suíço Andrew Beuler, com o intuito da descrição sintomática da esquizofrenia infantil, considerou o autismo como perda de contato com a realidade causada pela impossibilidade ou grande dificuldade na comunicação interpessoal. Então, o autismo foi iniciado na perspectiva psiquiátrica, na leitura médica, associado à esquizofrenia. Na história do TEA, nós temos aí a figura do Léo Kanner, né, que foi o primeiro a fazer um trabalho realmente de estudo de caso, né, com 11 crianças, entre homens e mulheres. E nós temos o Donald Triplett, que é o primeiro autista diagnosticado da história, que ainda hoje está vivo, e que vocês podem encontrar também na internet diversos depoimentos dele, vídeos no YouTube, tá? E Donald era um autista considerado clássico e conseguiu alcançar um alto grau de desenvolvimento, é um profissional hoje e é um dos grandes exemplos da superação do autismo. Então, vamos voltar a Léo Kanner, né? Que traz essa obra de distúrbios autísticos de contato afetivo, é um austríaco, caracterizou o autismo infantil a partir do estudo com 11 crianças do sexo masculino que apresentavam isolamento social, sobretudo resistência ao contato afetivo. Segundo Kahn, essas crianças vieram ao mundo com uma incapacidade inata de manter contato afetivo, assim como outras crianças vêm ao mundo com déficits motores ou intelectuais. O transtorno autístico do contato afetivo ficou conhecido como síndrome de Kanner. Ele definiu dois critérios que seriam pilares para a ressurreição e descoberta: a solidão e a insistência obsessiva. Na história do TEA, nós temos aí a figura também, a síndrome de Asperger com psicopatia autista, né? Nós temos aqui a Temple Grande, nós temos o Tom Hogg, nós temos também a Greta, também temos o Dr. Asperger, né? E a Lorna Wink, que são dois médicos que foram associados e a partir deles tivemos a possibilidade de encontrar uma vertente da síndrome de Asperger, do autismo, que chama-se hoje síndrome de Asperger. Na história do TEA, nós temos também a curiosidade da participação de Hans Asperger no Reich, né? Uma participação de um programa de eutanásia, onde crianças eram selecionadas pelo seu grau de brilhantismo ou pelo seu grau de atraso intelectual e mental. E aqueles que não correspondessem essa avaliação iriam ser sacrificados, né? É o lado obscuro de Asperger, que foi descoberto há pouco tempo, né? E que vocês podem encontrar no livro Crianças de Asperger, as origens do autismo, né, em Viena. Jed Schiffer, que é um historiador. Ok? Na história do TEA, nós temos aí o símbolo da neurodiversidade, né? Que é a partir do
desse espectro da luz, esse espectro que é considerado autismo, que você vai de uma diversidade de possibilidades, né, do autismo verbal, do autismo ecolalia, do autismo não verbal, do autismo clássico, da síndrome de Asperger, o autismo de alto funcionamento, o autismo atípico. Então, a neurodiversidade ela caracteriza uma possibilidade de diversos níveis de autismo e de manifestações comportamentais, intelectuais do indivíduo. Daí chamamos hoje de transtorno do espectro do autismo, e daí esse feixe de luz que é ora mais forte, ora mais fraco, e com uma diversidade de possibilidades. A história do TED continuamos, entre a diferenciação, entre a contradição entre a síndrome de Kahn e a síndrome de Asperger, né? A síndrome de Asperger se tornou conhecida em 1981, devido ao esforço de Lorna Wing, que eu já apresentei para vocês anteriormente, que apresentou ao mundo médico científico o artigo Asperger, a síndrome clinical account, síndrome de Asperger, um relato clínico. A inovação de Asperger consistiu em usar a terminologia autista dissociando da esquizofrenia, ou seja, o autismo começa a ser distanciado do aspecto da esquizofrenia. As crianças descritas, no caso, não apresentavam alucinações nem delírios, sintomas clássicos da esquizofrenia, mas um déficit social quase que permanente e contínuo, mas com um brilhantismo intelectual. Ainda fazendo esse contraponto entre Kahn e Asperger, o intrigante se manifesta quando encontramos nessa diferenciação entre os autistas Kahn e os autistas Asperger, que se apresenta desde a época de Asperger existir um lado autistas intelectualmente capazes, educáveis e úteis, o seu brilhantismo intelectual, artístico e acadêmico, e de outro, autistas Kahn ineducáveis devido a graves limitações comportamentais e sensoriais. A história do TEA, nós continuamos aqui, né? Agora, falando sobre os manuais de transtorno mental. E a primeira edição do Manual de Estatística de Transtorno Mental, né, que a gente conhece como DCM, menciona a palavra autista para descrever sintomas inerentes à esquizofrenia. Ou seja, o autismo sempre esteve ligado a esse fantasma, esse preconceito, esse estigma da esquizofrenia. Isso se repete na edição de 1968, no qual continua a prevalecer o termo autista em relação à especificação do diagnóstico de esquizofrenia, não designando o diagnóstico próprio do autismo. E até hoje você tem essa dificuldade de encontrar uma especificidade do autismo entre deficiência mental, deficiência intelectual, e ainda há um grau de comparação muito grande com os aspectos da esquizofrenia. No DCM-1 e 2, ainda tratando, né, apareceram respectivamente nos anos 52 e 68, e eram fortemente influenciados pela psicodinâmica freudiana, portanto, de fundamentação psicanalítica. Os sintomas não eram importantes, não a causa. Então, aí se buscava a causa do comportamento das crianças, e aí muitas injustiças foram criadas, inclusive a perspectiva de culpabilizar as próprias mães, como os autistas como mãe geladeira, né? E que foi muito disseminado por diversos pesquisadores, trazendo um grau de discriminação contra a mãe de autista. Então, uma ameaça interna da personalidade que precisava ser elucidada. Entretanto, ficou evidente a confusão reinante entre as classificações que geraram uma vez que pacientes com idênticos sintomas recebiam diagnósticos muito diferentes. Então, o autismo sempre foi uma grande incógnita, mesmo com toda a tentativa de se fazer uma organização de sintomas, fazer uma importante decifração de diagnóstico, sempre ficou muito em dúvida essa perspectiva toda. No DCM-3, Manual de Estatística de Transtorno Mental 3, 1980, constava autismo infantil na categoria Transtorno Global de Desenvolvimento, TGD. A efetuação do diagnóstico respeitaria a observação clínica por meio de 6 critérios. Primeiro, a ausência de alucinações e delírios, afastando da esquizofrenia. Primeira tentativa mais específica de sair do fantasma da esquizofrenia. Aparecimento dos sintomas antes dos 30 meses de idade, ou seja, até mais ou menos 2 anos. Prejuízo significativo na linguagem,
presença de ecolalia, repetição de palavras e padrões peculiares na comunicação. Comportamentos resistentes à variância, tais como resistência à mudança de rotina, apego a situações e objetos específicos. No Manual de Estatística Fundamental da DSM-3, continuando, mesmo com os esforços de certificação dos sintomas do autismo infantil, gerou-se uma inconformidade de interpretação dos critérios comuns e diagnósticos psiquiátricos baseados em observações. Daí sempre acontecer a revisão desses critérios para uma aproximação mais fidedigna do que consiste a síndrome em análise. Então, até hoje, se tenta fazer a aproximação mais justa com relação à perspectiva do autismo, né? E hoje é conhecido como transtorno do espectro do autismo. O DCM-3R, que é a revisão do DCM-3, o diagnóstico do autismo infantil passou a ser denominado transtorno autista, em 1987. O número de critérios para o diagnóstico foi ampliado de 6 para 16. Agora dividido em 3 categorias. Para o paciente que recebeu o diagnóstico, deveria apresentar no mínimo 8 sintomas em 3 categorias. Dessa forma foi expandido o número diagnóstico, pois passou a abranger casos que os sintomas de autismo eram mais leves. Que é, no caso, o síndrome de Asperger, né, que a gente conhece hoje. O DCM-4, de 1994, acarretou mais confusão ainda frente ao diagnóstico de TEA, pois acrescentou uma nova manifestação de autismo que ficou conhecida como a síndrome de Asperger, SA. A interpretação de alguns especialistas, a AS, no caso americano, né, Asperger Síndrome, não se configura tecnicamente como uma forma de autismo, mas pelo DSM-4 estava enquadrado entre os 5 transtornos listados como TGD, Transtorno Global de Desenvolvimento. E o transtorno autista estava dentro desse universo. Ok? E, juntamente com o transtorno autista, tinha o transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação, que é o TGD-SOI, a síndrome de Rett e o transtorno desintegrativo da infância, TDI. No Manual de Estatística de Transtorno Mental do DSM-4, a revisão dele, 2000, os diagnósticos passaram a alternar entre TGD e transtorno do espectro do autismo. Com o surgimento da síndrome de Asperger, a ideia de espectro se propagou, pois de um lado encontrava-se os gravemente incapacitados e do outro os de alta funcionalidade, pessoas com a intelectualidade preservada e com alto brilhantismo nessa área, mesmo com as dificuldades psicossociais. A lógica do conceito de espectro do autismo ganhou legitimidade na vida real dos indivíduos diagnosticados com TGD-SOI, seus familiares e médicos, pois contemplava suas características variáveis distintas, mesmo que de difícil definição e compreensão específica. Então, é aquela história. A questão do espectro, para todo autista, é único. Então, tem características especificidades únicas, tanto nos aspectos do brilhantismo intelectual, das dificuldades de falar, da próprio desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social. Então, não tem como você fechar uma caracterização para o autismo. Por isso que nós temos o transtorno do espectro autista, o espectro, né, que é a neurodiversidade. E agora a gente está no DCM, que é o atualizado, que breve vai ter também renovado, que é o DCM-5, que é de 2015, que inaugura a nomenclatura transtorno do espectro do autismo. O autismo é situado na categoria de transtorno do desenvolvimento, assumindo a categoria de espectro. O termo abrangente contempla diversos especificadores de identificação de suas variações, como presença ou ausência de comprometimento intelectual, de linguagem, dentre outros. Ainda no DCM-5, o TEA engloba transtorno do autismo, que era o DCM-4 anterior, o transtorno de Asperger, o desintegrativo infantil, o transtorno invasivo de desenvolvimento STORI. Assim, é possível que uma criança previamente diagnosticada com transtorno de Asperger, como no DCM-4, pode, portanto, ser diagnosticado no DCM-5 como transtorno do espectro do autismo leve, com especificadores sem deficiência intelectual, sem comprometimento estrutural da linguagem. Então, ficou mais amplo o processo de diagnóstico, né, os critérios ficaram mais amplificados para justamente atender a demanda do espectro, né, da neurodiversidade. Ainda no DCM-5,
O método introduzido por ele foi escalas para dimensionar o diagnóstico espectral, mas essa abordagem também encontrou resistência pelo fato de que essas escalas não eram baseadas em fortes evidências, como um agravante de não serem parte da rotina psiquiátrica. Além disso, a dimensionalidade dos transtornos de personalidade variava quando testados em ensaios de campo por diferentes grupos de psiquiatras, chegando a conclusões diferentes. Ou seja, ainda há grande, vamos dizer assim, conflito com relação a isso, porque algumas características do transtorno do espectro do autismo se confundem com outros transtornos. E é necessário muito cuidado e também apoio multiprofissional para se fechar esse diagnóstico. E é interessante que o psiquiatra, o médico responsável, tenha também apoio, psicólogos comportamentais, terapeutas ocupacionais, com relatórios específicos do indivíduo, fazendo avaliações, para que haja uma visão multidisciplinar, para que se realmente consiga fazer um diagnóstico coerente. Do futuro diagnóstico, do futuro manual de estatística mental, DCM 5.1, que provavelmente vai vir por esses anos que está surgindo aí, é necessário que haja a heterogeneidade, a baixa confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico tradicional e o moderno, e crescente impacto da neurociência e psiquiatria. Justamente estou falando da multiprofissional no processo de diagnóstico. Então, a neurociência vai entrar com tudo para forçar na comunidade psiquiátrica a adotar a ideia de usar medidas neurobiológicas como novos critérios de diagnóstico. Existe uma crescente literatura sobre a questão, com ênfase especial nos endofenótipos, e sua condição de elemento intermediário entre sustentabilidade genética e transtorno mental. Então, aí é um processo novo, né, que vai envolver a genética, a epigenética e as neurociências, para ver mais, vamos dizer assim, coerência e justeza no diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Vocês podem encontrar isso aí também em muitos documentários no YouTube, tá? História do TEA, autismo, transtorno deficiência, né? Então, nós sabemos que a Lei 12.764 de 2012, né, conhecida como Lei Berenice Piana, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo. Afirma no segundo parágrafo do seu artigo 1º que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Ok? Então, legitimamente, legalmente, a pessoa com autismo é pessoa com deficiência. Ok? Então, nós temos a classificação internacional de doenças, né, que faz esse autismo, transtorno ou deficiência, eis a questão, fica o questionamento, né? E nós temos esse CID-10 e nós temos a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde, CIF. Então, são duas nomenclaturas que, na verdade, se contradizem, porque uma caracteriza uma doença e a outra caracteriza o aspecto funcional desse indivíduo e a sua incapacidade e o que ele pode produzir, né? Ou seja, dá margem para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, CID e CIF se contradizem. A CIF, que é voltando para vocês ficarem, é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, pode ser considerada como substrato teórico hermenêutico interpretativo da Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, ou consequente das legislações brasileiras que abordam o conceito de deficiência. O diferencial da CIF se apresenta na sua classificação de fatores ambientais promotores da identificação de obstáculos e acessibilidade do meio ambiente, no que tange à execução de tarefas e atividades cotidianas em que emerge o termo funcionalidade. Certo? Então, a CIF traz um aspecto de desenvolvimento, não um diagnóstico que se fecha e deixa a pessoa parada naquela situação. Ela apresenta uma possibilidade para o desenvolvimento das funcionalidades por meio de identificação de obstáculos e a superação deles a partir da acessibilidade do ambiente. Ok? Continuando, autismo, transtorno de deficiência. A CIF altera o foco sobre o que se compreende por deficiência. O que anteriormente estava centrado no princípio da incapacidade
passa a ser pensado pelo princípio da funcionalidade, que envolve a vida da pessoa com deficiência no que diz respeito às funções corporais, atividades e relações com o ambiente. Então, o modelo social de compreensão da deficiência passa a substituir o modelo médico anteriormente predominante. Continuamos essa discussão de autismo, transtorno ou deficiência. Tendo como base essa mudança de paradigma acerca do conceito de deficiência, torna-se pertinente e legítimo o que afirma a Lei 12.764/2012, que é a Lei Berenice Piana, quando considera a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Os autistas são pessoas com deficiência, pois apresentam impedimento de natureza mental devido ao déficit de interação social e de comunicação, ocasionadores de prejuízo na reciprocidade socioemocional, nos comportamentos comunicativos, no desenvolvimento e manutenção e compreensão de relacionamentos. É claro. E aqui nós temos aqui o exemplo de alguns autistas, né? Nós temos a Ali Fleischmann, nós temos um documentário sobre o autista não verbal, que está fazendo um trabalho de formação profissional, né, de alfabetização, e aqui um autista que foi ao encontro do Papa Francisco, né, que vocês estão vendo aqui. Hoje, recentemente, nós temos um novo vídeo de um novo autista que foi abordar o Papa também, foi muito bonito semana passada, vocês podem ver na internet. E aí fica a dica para vocês de visitarem o site, o canal da Carly Fleischmann, e buscar, e também esse, que é um noticiário do Peru de Lucena, tá? Que é um menino não autista não verbal, e que já está descobrindo a escrita, e também as curiosidades de autistas na busca do encontro do Papa Francisco. Carly Fleischmann, Pedro Lucena, e o autismo e o Papa Francisco, para vocês verem alguns fatos bem interessantes. Aqui vocês encontram a bibliografia desse trabalho, né? Vocês estão vendo aqui. Nós temos aqui Outra Sintonia, que é um livro da história do autismo, que é muito interessante, que é a base desse trabalho todo. E também os DCMs e algumas outras obras aqui, certo? Queria agradecer a todos, agradecer ao CONIC por esse momento, e queria, mais uma vez, fazer o lançamento do meu livro aqui com vocês, tá? Então, o livro é Autista na Universidade, aspectos relacionados à acessibilidade e avaliação da aprendizagem, tá? O autor sou eu. E aqui é fruto da minha tese de doutorado em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, tá? Livro dedicado a minhas filhas Mariana e Marília. Mariana é autista, né? E também me levou a esse caminho da educação inclusiva e dedicar ao autismo. O livro ele tem 7 capítulos. Primeiro é um percurso histórico da avaliação educacional. Eu faço toda a evolução geracional da avaliação educacional. O terceiro capítulo, que aborda sobre o transtorno do espectro autismo e evolução histórica, vocês vão encontrar, bem resumida essa perspectiva da evolução histórica do autismo, muito bom, e vai lembrar um pouco a nossa apresentação. E o quarto capítulo é sobre a síndrome de Asperger, na construção da identidade autista. Eu traço o perfil psicocomportamental do autista, Asperger, e vocês vão ter alguns relatos de Asperger no mundo e no Brasil. O quinto capítulo fala sobre a avaliação da perspectiva inclusiva no ensino superior, com foco no autismo. O sexto capítulo fala dos procedimentos metodológicos, da pesquisa, estudo de caso, a amostra, os procedimentos, instrumentos e análise. E o sétimo capítulo, que é a análise de dados, fala de como funcionam os processos de acessibilidade e de avaliação da aprendizagem no autista na universidade, na visão de professores, coordenadores e alunos. Certo? E aqui eu deixo para vocês, mais uma vez, a minha gratidão. Quem tiver interesse em acessar esse material, é só ir na Amazon, tá? Ou entrar em contato comigo. Pela Amazon você coloca Autista na Universidade, ou coloca Jefferson Salles, você vai encontrar esse livro disponível para compra,
para que vocês possam se debruçar no universo do autismo, conhecer um pouco mais, desmistificar essa síndrome, para que as pessoas com autismo e suas famílias e a sociedade possam se tornar cada vez mais inclusiva e respeitar os direitos de todos, né? De vir ao mundo e terem possibilidade de serem felizes e viver as suas vidas, né? Mesmo que sejam com condições diferentes, vamos dizer assim, da maioria. Minha gratidão e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tenham um bom resto de congresso. Um abraço a todos e até a próxima.